Chega mais, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem aproveitado o verão da forma correta e da forma saudável? Vem comigo que hoje eu quero te dar uma dica de esteticista para poder aproveitar da melhor forma. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um dos primeiros vídeos aí falados de 2024, um lindo ano novo para todo mundo que está me acompanhando. E gente, eu separei algumas sugestões aqui como profissional da área da estética, porque para você que é novo aqui, né, muito prazer, eu sou a Thaís Coelho, sou esteticista e cosmetóloga. Eu separei algumas sugestões, então, como eu falei para vocês, de como a gente consegue aproveitar esses dias intensos de calor, de sol, porque eu não sei como é que tá aí na cidade de vocês, de onde vocês estão me acompanhando, mas daqui onde eu moro, né, eu moro numa cidade que fica em São Paulo, né, de São José, e é uma cidade muito quente, e Mogi também, São Paulo, que normalmente são os lugares que eu fico, são lugares quentes também, e agora nesse mês de janeiro a gente precisa aproveitar da melhor forma. É um mês de férias, então é um mês que a gente tem que se atentar mais às radiações, é um mês que a gente aproveita às vezes para sair, às vezes a gente vai viajar, então tem que moderar e prestar atenção em algumas coisas que eu vou falar aqui pra vocês. A primeira delas é usar acessórios. Eu confesso pra vocês que, principalmente na minha adolescência, eu ficava com muito preconceito, tipo, ai, nossa, usar chapéu, eu morria de vergonha, gente, de usar chapéu. E hoje eu amo, eu acho super chique, eu encontrei um chapéu que inclusive eu comprei na praia e eu acho maravilhoso. Então assim, usem acessórios, né, pra proteger principalmente o couro cabeludo, pode ser chapéu, boné. Eu esqueci o nome agora, tem um nome que é bonito, gente, que não é tipo um boné, só que ele não protege tanto aqui, ele protege mais o rosto. Aquele você usa, mas com moderação, né? Mas também pode pôr aí na lista. Mas chapéu principalmente. E aí, quando a gente fala também de radiação, é importante a gente tá às vezes com uma roupa de proteção térmica. Eu comprei também ano passado essas blusas que tem proteção UV, então é tão bom que a gente até economiza o nosso protetor solar, né? Então você pode pôr ela e como ajuda, eu que tenho a pele bem branquinha, a pele com fototipo mais baixo, é muito essencial. Então é uma dica pra vocês, tá? Usarem e abusarem aí dessas roupas que são tipo térmicas e que protegem contra a ação, né? E os raios ultravioleta. E aí, outra coisa que entra também é o óculos. O óculos de sol também é muito importante, então às vezes a gente vai na praia, vai num parque, isso evita também até a gente formar a longo prazo linhas de expressão, porque no sol a gente fica muito assim, né, ó, tipo, querendo se esconder do sol, o olhinho fica pequeno, e aí aparecem as famosas pés de galinha aqui na região dos olhos, né? Então, esses acessórios são fundamentais e é a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês hoje. A segunda dica é cuidado ao se bronzear. Gente, eu vejo... Hoje eu acho que tá até proibido, né, essas câmeras de bronzeamento. E tem que tomar muito cuidado. Seja com esses bronzeamentos artificiais, sabe? Ou trocar o protetor solar por esses autobronzeadores, sabe, que a gente aplica na pele. Dependendo do bronzeador ali, da composição dele, você pode aplicar quando não tá assim tão sol, mas sempre aplica em cima de um protetor, gente, porque depois que a gente vira esteticista, que a gente passa a estudar mais, a gente fica mais chata com o sol. E assim, eu acho lindo pele bronzeada, eu sou apaixonada, eu amo me bronzear também, só que até quando a gente se bronzeia no sol, fica lá torrando, maravilhosas, tem que ter ali uma certa cautela, né? Porque o sol, ele é amigo, mas ele é vilão também. Então, assim, cuidado com os horários, cuidado com esses bronzeadores aí artificiais, porque eles são muito perigosos também. E, inclusive, essas máquinas, né, que hoje tá tão famosa, que a gente põe, a mulherada põe aquelas fitinhas, pode danificar a pele, pode queimar. Tem muitos casos que a gente vê por aí, que até os jornais trazem pra gente. Então, toma muito cuidado, tá? Se for se bronzear, pisa ali um pouquinho o pé no freio pra não abusar tanto assim desses bronzeadores e também não ficar tanto tempo no sol, que isso a longo prazo também você vai notar mais manchas, mais pintas na sua pele, uma pele mais envelhecida, e aí você vai falar, nossa, por que que eu ficava me bronzeando tanto quando eu era mais nova ou há 5 anos atrás, entendeu? Então, toma cuidado. Terceira dica, uma dica que eu amo, que é a abuse da hidratação. Nesse verão, gente, eu
amo, sou apaixonada por água de coco. Então abuse, sabe, de beber bastante água. Aproveita que é uma época que o pessoal fala, né? As pessoas costumam dizer que tomam mais água, né, no verão. Então aproveita mesmo para colocar ali a sua ingestão de água diária ideal por dia. A maioria das pessoas, né, o mínimo ali, o considerado bom é 2 litros, isso vai variar muito de acordo com o corpo, tem muito nutricionista que traz uma continha exata, né? Mas ali na faixa dos 2 litros é perfeito. E aí você colocar também uma água de coco que vai trazer mais benefícios, mais vitaminas para o seu corpo, também para o seu organismo, e hidratar o seu corpo, tanto o rosto quanto o corpo. Uma dica que eu dou, gente, é vocês comprarem um hidratante levinho, que não fique melequento, sabe, no corpo, porque às vezes nesse calor a gente não gosta, fala, nossa, eu não vou hidratar porque o hidratante fica muito pegajoso. Então compra um hidratante mais levinho, que você sente a hidratação, mas ao mesmo tempo ele fica suave, ele adapta bem a pele, ele seca, fica mais sequinho, né? E aí o que eu faço? No meu pós-banho não pode faltar, quem me conhece sabe que não pode faltar hidratação, e eu sempre deixo o hidratante ali na pia pra eu já sair do banho e hidratar meu corpo. E principalmente nesse mês de férias, né, que a gente costuma pegar mais sol, viajar, ir pra praia, ir na piscina, às vezes na casa de amigo, de familiar, a nossa pele tende a ficar mais ressecada por conta da radiação. Então essa hidratação ela vai potencializar ali para umidificar mesmo e trazer mais benefícios ali para nossa pele não sofrer tanto, né? Então hidrate-se por dentro, por fora, de fora para dentro, com água, com hidratantes no rosto, no corpo e também com outras questões. Pode ser sucos de frutas, água de coco, que eu dei o exemplo aqui para vocês hoje. A quarta sugestão de como aproveitar esse verão é você tomar muito cuidado com os alimentos cítricos. E principalmente quando vem alimento cítrico na sua cabeça, o que a gente pensa? Limão, né, gente? Porque quando a gente fala do limão, o que a gente lembra muito, né? De pingar ali o limão em alguma comidinha, em algum aperitivo, enfim, na praia, quando a gente vai pedir uma porção, né? Só que pensa, quando você tá também entre amigos, entre famílias, vai beber uma bebida com o limão, vai fazer uma misturinha ali de alguma bebida alcoólica, uma caipirinha que tenha limão também, você vai beber e aí o que acontece? Fica, né, os resquícios daquela bebida, enfim, na área do seu bolso. Então, se você tiver às vezes num churrasco, vamos dar um exemplo de um churrasco, e aí você tá lá com a sua caipirinha e tem limão na caipirinha, ou tem algum outro alimento cítrico, mas principalmente o limão, que a gente tá dando um exemplo aqui, e você beber e ficar ali com os resquícios do limão, às vezes você passa a língua, mas não sai o suficiente, você tá naquele sol ali, pode manchar. Eu já tive pacientes que se queimaram por conta do limão numa bebida, às vezes que estava com os amigos, com os familiares, então isso é muito perigoso. E ele pode queimar, dependendo de onde você estiver, né, do ambiente, uma praia que você tá ali com muito mormaço, muito exposta, então tome muito cuidado com isso, porque é uma coisa séria. Então se você estiver na praia, estiver comendo uma porção, quiser pingar um limão, pinga, mas depois tem que lavar a mão, tome muito cuidado na hora que você for sair do guarda-sol, sabe? Tudo isso tem que ser muito chato mesmo, muito criterioso, porque essas coisas podem dar ruim na nossa pele depois. Quinta dica é para você abusar das frutas. Gente, eu sou apaixonada por fruta e agora no verão a gente tem muitas frutas típicas também, frutas gostosas, ricas em água, ricas em vitaminas e minerais. Então consuma bastante kiwi, abacaxi, o melão, a pera, o pêssego, a uva, que são, né, frutas aí bem dessa época, principalmente aqui no Brasil, porque elas vão ajudar também, trazendo mais antioxidantes, combatendo radicais livres, deixando a nossa pele mais bonita. E como eu falei, essas frutas, né, não todas, mas principalmente o melão, a melancia, o abacaxi, eles são muito ricos em água. Então ajuda ainda mais, né, não que você vai substituir, mas ajuda ainda mais essa ingestão de água, né, de você consumir um pouquinho de água que tem aí dentro dessas frutas. Então, além dessa hidratação, você consumindo frutas ali diariamente, eu sei que é chato, mas tudo vira hábito, gente. Recentemente eu até postei alguns hábitos que eu passei a ter e eu citei essa questão da alimentação. E eu era muito chata pra fruta, eu aprendi a gostar das frutas, aprendi a entender ali que eu ingerir diariamente só tem benefício pra mim. Então, às vezes eu consumo no café da manhã, às vezes eu consumo também como sobremesa, e é você ajustar de acordo com o seu paladar, com as suas preferências e aproveitá-las.
E se você tá gostando desse vídeo, não deixa de curtir, porque pra mim é muito importante. Se você ainda não é inscrito, conheceu meu canal há pouco tempo ou tá conhecendo agora por esse vídeo, também se inscreva no canal, que pra mim ajuda muito, ajuda o canal a crescer, e você pode indicar para outras pessoas também que têm interesse no mesmo assunto. E uma dica bônus para você que ficou até o final é que você também aproveite o verão para detoxificar o seu corpo. Com essas dicas que eu dei, principalmente da água, das frutas, mas também com a estética, por exemplo, com a drenagem linfática. A drenagem linfática é um dos meus procedimentos queridinhos, eu sou apaixonada por essa técnica, eu aplico também aqui no meu espaço. E você buscar um profissional habilitado, né, que realize a técnica com sabedoria, respeitando o sistema linfático, que a gente vai sentir muita melhora no nosso organismo, vai sentir mais leve, com menos edema que a gente tende a ter, né, nesse verão, nesse calor, e contribuir mesmo para que a gente possa ficar muito mais bonita, que a gente aproveite mesmo esses efeitos fisiológicos que a drenagem traz e tirar essas toxinas ruins que ficam acumuladas também no nosso organismo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com essas dicas que a gente acaba batendo nessa tecla, mas a gente precisa prestar atenção, né? E um grande beijo, fiquem todos com Deus e um ótimo verão para todo mundo.